RTM, Rádio Transmundial de Portugal. No episódio de hoje damos início ao especial de Natal, onde tu e eu vamos percorrer os 4 evangelhos e descobrir com os nossos convidados as mensagens específicas de cada um acerca do maior acontecimento da história. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus e vamos fazê-lo com o Paulo Chaveiro, que é pastor da Igreja Evangélica Ação Bíblica e apresentador do programa O Som do Livro, aqui na RTM Portugal. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Paulo, os relatos do nascimento de Jesus só começam a partir do versículo 18, e estamos a falar, obviamente, do Evangelho de Mateus. Mas antes disso, nós temos a genealogia. Uhum. Ora, é para conhecimento de alguns, mas não de todos, que os evangelhos eles foram escritos para públicos diferentes e com intenções diferentes. Porque, por exemplo, Mateus, nós temos um início com a genealogia e só a seguir é que se conta acerca do nascimento de Jesus. Por que razão é que a história precisa ser contada por, não por quem veio antes, mas mencionando quem estava antes? Essa pergunta é interessante. O povo de Israel, talvez um pouquinho diferente do povo português, o povo de Israel tem uma grande preocupação com as suas origens, com o seu passado, com a sua família, de onde é que vêm, e eles têm um registro muito cauteloso sobre esta questão da sua identidade, porque a genealogia está relacionada com a nossa identidade. Então eles sempre tiveram, não é o caso de Jesus, por ser Jesus em particular, mas o povo de Israel, nós vamos encontrar no Velho Testamento várias genealogias, vários registros de genealogias. No caso de Jesus torna-se ainda mais relevante, porque há promessas acerca do Messias, que seria o filho de Davi. É interessante que Mateus capítulo 1, verso 1 começa por dizer isto, Jesus, filho de Davi, e depois remonta a Abraão, o pai da família de Israel, portanto aquele que dá origem à nação de Israel, para que não haja dúvidas que Jesus é de facto o Cristo. Mateus vai escrever para o povo hebreu, portanto para os hebraicos, que aguardavam a vinda do Messias, o descendente do grande rei Davi. Portanto, é quase, para os portugueses é quase como aqueles que andam à espera do Dom Sebastião, ainda aguardam o Dom Sebastião. Portanto, o Davi era aquele herói, quer dizer, foi um herói gigante, que lutou contra gigantes e se tornou incrível na nação de Israel. E a promessa de um Messias que viria com este ímpeto, com ser este herói que vai libertar o povo da escravidão, dos opressores, era extremamente importante. Daí Mateus escrever nesta lógica. Ele vai criar ou demonstrar de uma forma clara, e para o povo de Israel a genealogia não dava para ser falsificada, e isto é importante para nós cristãos que vivemos aqui há milhares de anos. Para os judeus não havia essa ideia de uma falsificação da genealogia. Portanto, a genealogia de Jesus Cristo é estrutural para percebermos que Jesus é o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, daí depois a ameaça a Herodes, mas o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, mas com uma missão ainda mais alargada do que simplesmente governar sobre Israel. Não é? Daí a importância das genealogias, que a gente às vezes não gosta nada de ler nos evangelhos ou na Bíblia, a gente salta porque é muitos nomes, e o fulano gerou não sei quem, mas é muito importante perceber essa lógica, não é? Porque é que as coisas estão relacionadas. E são nomes tão bonitos que às vezes nós estamos a ler e sai um anjo em vez de dizer. Aqueles nomes difíceis de pronunciar até. Mas ao contrário dos restantes evangelhos, Mateus passa também por contar a história do nascimento de Jesus, a mencionar o facto de que Maria, a sua mãe, estava prometida a José, mas que ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Só que a seguir mostra logo como José fica preocupado com a situação, mas é curioso porque está ali o detalhe que não é com ele que ele fica preocupado. Uhum, Fica preocupado com ela. uhum, Tanto que ele pensou em tomar ele a vergonha de abandoná-la, em vez de a prejudicar em público, e uhum. fazer essa separação pública e expô-la. Lá teve que ser o anjo a resolver o assunto e José entendeu tudo. Mas a minha pergunta é:
Por que razão então é que Mateus conta sobre os pais de Jesus a partir da perspectiva de José? Ou seja, temos aqui o conflito dele, as decisões dele para não envergonhar Maria, e no fundo ele estava disposto a deixar alguém envergonhado, mas ele e não ela. Aqui há dois ou três aspectos culturais que nós, mais uma vez, precisamos de entender da cultura hebraica. O primeiro aspecto é que a linhagem era dada pelo o homem. Portanto, isso, nesse aspecto a cultura portuguesa também é muito semelhante. Portanto, nós, os nomes de família vêm através do pai, portanto, é o caso aqui. Tanto que a linhagem que está a ser descrita em Mateus é a linhagem de José. A questão de José não a querer infamar, e ele sendo um homem justo, é interessante que é referido como um homem justo. Portanto, temos que entender que aquilo que estava a acontecer era um compromisso já de alguma forma sério entre José e Maria. Eles não estavam casados, portanto, não era o sentido que eles ainda não estavam casados, e o que José procura fazer, sendo ele justo e não a querendo infamar, que é o texto, a palavra que usa, é no sentido de se ela então teve de facto um caso com alguém, eu saio do caminho e deixo que ela siga o amor da vida dela, digamos assim. Então a postura de José era de um homem nobre, portanto, de um homem sério no assunto. Portanto, se Maria não é comigo que quer ficar com outro homem, porque a solução para este caso, caso José denunciasse publicamente, era a morte. Portanto, na lei judaica era assim que funcionava. Portanto, e aí o assunto tomaria outra proporção, não é? Então, a justiça de José é salientada no sentido, ok, se Maria está, apesar de estar comprometida comigo, está apaixonada por outro homem, ainda não há um casamento, ainda é possível reverter esta situação. Portanto, não há ali adultério, não se coloca toda essa questão, mas já havia punição para uma mulher que estivesse comprometida e eventualmente tivesse violado os compromissos, ainda que não fosse casado. No entanto, ele tendo essa postura, no fundo sai da jogada, digamos assim, abre o caminho para Maria seguir a vida dela, e o anjo tem que lhe lembrar, ok, José, aqui há outro fenómeno que não estás a apanhar, que ultrapassa a ti e a Maria, e é o plano de Deus, que é uma coisa de outra dimensão. Mas ele era um homem justo, é interessante salientar disso no texto, quer dizer, a preocupação dele com Maria. Tanto que eu estava aqui a pensar, nós temos o ditado, né? Aquela pessoa não dá ponto sem nó. Nós aqui podemos dizer Yeah. então que Deus não dá ponto sem nó, porque quando nós olhamos para Maria, vemos que ela primeiro assustou-se, quando viu o anjo não entendeu nada do que é que, o que é que ele queria Yeah, dizer. era óbvio. E no final ainda disse, olha, que aconteça comigo, tudo o que foi dito a meu respeito. E depois temos José, que é considerado um homem justo e teve tal atitude. Portanto, Uhum. realmente os pais de Jesus aqui foram bem escolhidos e escolhidos a dedo. Mas Deus normalmente não se engana, Deus não se exatamente, exatamente. Mas a coisa fica preocupante de novo. Assim que os sábios do Oriente chegam a Jerusalém, eles Uhum. vão diretos ao palácio de Herodes. Eu acho que é bastante lógico do porquê de irem logo para o palácio, Exatamente. que fica a saber da história e com medo de que outro rei lhe roubasse o lugar. Ora, é por causa desta neura de Herodes que nasce o decreto de que bebês com até os 2 anos deveriam ser mortos, tal e qual como aconteceu quando Moisés nasceu. A minha Uhum. pergunta é: libertadores de oprimidos são sempre uma grande ameaça. Será que o Paulo poderia falar-nos um bocadinho acerca desta tipologia de Jesus e a importância desta libertação e porque é que ela está em Mateus? Sem dúvida, primeiro é curioso começarmos com um rei adulto tão assustado com um bebê. Mas é curioso perceber isso, porque os magos que vieram do Oriente, os sábios, portanto, a palavra magos aqui às vezes pode nos reportar para magias, enfim, esotéricas, não é o caso. Aqui eram mais astrónomos que pelo o estudo, quer dos livros, quer das ciências conhecidas de então, perceberam que haveria algo de extraordinário que estava para acontecer na história. Daí eles se dirigirem ao palácio. Eles sabiam que era o nascimento de um rei diferenciado, um rei que iria marcar a história para sempre. Daí eles terem procurado no sítio mais óbvio, que era o palácio. Portanto, o palácio era o sítio onde nascem os reis, não é?
E Herodes confirma que de facto iria nascer o Messias. Portanto, ele vai procurar nos sacerdotes de Israel o que é que o livro da lei, as leis e os profetas diziam sobre o assunto. Esta questão, só ainda dando aqui mais um detalhe importante, só dizer que os magos não vão, como é tradicional nós vermos no presépio, Jesus ainda lá na manjedoura, e, portanto isto passa provavelmente 1 ano ou 2, por isso ele mandar matar os bebés com 2 anos, portanto, já não estamos na manjedoura, já não estamos, os nossos presépios representam sempre isso, mas é importante dar aqui o contexto, Jesus já saiu daquele estábulo, provavelmente está numa casa, bem instalado, com Maria e José, mas o rei Herodes, obviamente, sentindo-se ameaçado que aí vinha o Messias, portanto, isto ficou claro para Herodes. Era o Messias que estava a chegar. Era o descendente e o herdeiro do trono de Davi, coisa que ele não era. Então, isso era uma ameaça de facto ao trono. Então, ele manda matar os recém-nascidos, exatamente para tentar eliminar o mais cedo possível aquilo que seria uma ameaça no futuro, porque o bebê ainda não apresentava ameaça nenhuma, né? Mas isto é quase aqueles filmes que aparecem aí, muitas vezes tentando eliminar os criminosos antes deles se tornarem criminosos. Há filmes de ficção científica às vezes que exploram esta ideia, é que se tivéssemos sabido que Hitler era não sei quem, se a gente tivesse intervido antes, pois a realidade é que Herodes tentou e não conseguiu, no caso aqui era positivo, que era Jesus, obviamente, o libertador não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade, por isso é que o projeto de Jesus não era destronar Herodes, portanto é curioso mesmo quando é adulto, Jesus não faz frente a Herodes, ele não, e isto deveria nos levantar algumas questões para nós contemporâneos, essa ideia de querermos políticos que resolvam o problema espiritual do ser humano. Jesus não se degladiou com o poder político, ele degladiou-se com o poder religioso. Eram os religiosos que ele chamava hipócritas, porque obviamente estavam a falar supostamente em nome de Deus e do Filho de Deus e obviamente não estavam a cumprir a agenda divina. Então Herodes era um elemento que não interessava sequer no assunto, porque quando Jesus quisesse assumir o seu reino, ele assumiria com o estalar de dedos, portanto, nunca foi uma ameaça ao poder político. Né? Exatamente, Então, e que em nada se assemelhava a poder político. sim, É sim, isso sim. mesmo. Por fim, os relatos terminam com a família a ter de fugir para o Egito, lá está, por causa de manter o menino a salvo. E para terminarmos, eu gostaria de lhe pedir, da forma como acabam os relatos, e baseado no Evangelho de Mateus e para quem foi escrito, que aplicação é que deixa para quem nos ouve para que se vá preparando para o Natal? Hum. Então, o primeiro aspecto que é importante dizer é que estes episódios não são aleatórios, ou seja, eles estavam descritos nas profecias. Nas profecias estava descrito que Deus iria chamar do Egito, aliás, que o povo de Israel primeiro iria clamar pelos filhos que iriam ser mortos, e depois, o facto de Deus dizer e anunciar a profecia não quer dizer que é Deus que promove o pecado de Herodes, não confundamos o Deus a anunciar o que vai acontecer com o Deus estar a fabricar o que vai acontecer, são coisas distintas. Então Deus anuncia o pecado que Herodes iria cometer, a chacina que iria, o genocídio que iria cometer com os bebés, e depois também anuncia que vai chamar o seu filho do Egito. Portanto, isso está profetizado. Daí ser uma mensagem de esperança para quem vive num contexto em que às vezes não percebemos o que está a acontecer à nossa volta, como é o caso agora. Vivemos num contexto em que é muito confuso entender o que é que se está a passar. Há cada vez extremos que se agudizam mais, cada vez parece mais extremismos estão a surgir, mais violência, mais questões que nos deixam preocupados. E ao mesmo tempo é interessante que a mensagem do Evangelho de Mateus é uma mensagem de esperança, a mensagem de esperança que o reino dos céus, que é o Evangelho de Mateus que vai tratar do reino dos céus, do Messias prometido, que vai estabelecer o seu reino de justiça, de paz, de amor. Então, o Evangelho de Mateus traz esta mensagem, e diferente dos outros evangelhos, ele enfatiza muito mais a questão do reino dos céus, que é muito mais abrangente do que o reino de Israel. O reino dos céus é para todos, e todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então,
esta mensagem de esperança de Natal, Deus está no controle da história, apesar da gente às vezes não perceber nada. Deus não abandonou o ser humano à sua desgraça, mesmo quando há desgraças e seres humanos como Herodes, apesar de Deus permitir que Herodes existam por aí, Deus não perdeu o controle e o seu plano vai ser cumprido à risca. E isso deve descansar o nosso coração, tranquilizar-nos, e é por isso que Jesus lá em Mateus 24, saltando agora uma série de capítulos, Mateus 24, Jesus vai dizer: não vos atemorizeis quando? E quando começarem a acontecer uma série de coisas, vocês que são meus filhos não fiquem atemorizados, porque é necessário que tudo isso aconteça para que o reino de Cristo depois seja estabelecido. Então, temos provas concretas no Evangelho de Mateus da divindade de Cristo, temos provas concretas de que ele é o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, o verdadeiro descendente de Davi, aquele que seria o Messias que viria libertar o seu povo, e onde a promessa de Deus a Davi se completaria integralmente. Isso deve tranquilizar o nosso coração como filhos de Deus, nesta quadra de Natal, celebrarmos o Rei que veio para estabelecer o seu reino. Por enquanto, no nosso coração. Se ele reinar em nós, já estamos muito bem. E um dia reinará, sem dúvida, como um grande rei sobre toda a terra. O Entre Linhas contou com a participação especial de Paulo Chaveiro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.